Olá! Já parou para pensar como é que estruturas gigantes pesando toneladas simplesmente ficam paradas? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo da engenharia que literalmente mantém o nosso mundo de pé. Olha só para essa ponte. É uma imagem e tanto, né? Mas a pergunta que fica é: o que impede ela de deslizar, de girar, ou pior, de desabar? Bom, existe uma ciência muito precisa por trás dessa calmaria toda. E a gente vai investigar isso juntos, quase como se fôssemos detetives da engenharia. Certo. Vamos começar a juntar as peças. A primeira pista do nosso quebra-cabeça é um conceito fundamental, um que governa basicamente tudo que está em repouso à nossa volta. E aqui está ele, equilíbrio estático. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é super simples. Para qualquer coisa ficar parada, tudo que a empurra, que a puxa ou que tenta girá-la precisa se anular. É um balanço perfeito de forças. Nada pode sobrar. E esse balanço perfeito, ele segue duas regras de ouro. A primeira é o equilíbrio translacional, que garante que o objeto não vai sair do lugar, nem para cima nem para o lado. E a segunda, o equilíbrio rotacional, que garante que ele não vai tombar nem girar. As duas, sem exceção, precisam ser obedecidas para que a estabilidade aconteça. Agora, para conseguir resolver problemas que são super complexos, os engenheiros usam um truque, uma simplificação genial da realidade. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Eles imaginam os objetos como corpos rígidos. É como um modelo ideal, sabe? Um faz de conta, onde não importa quanta força seja aplicada, o objeto não entorta, não estica, não se deforma de jeito nenhum. Isso torna os cálculos muito mais diretos, porque aí o foco fica só no que realmente importa, as forças externas. Para a gente entender isso melhor, é só pensar assim. Uma viga de aço numa ponte, para efeito de cálculo, ela se comporta como um corpo rígido. Agora, um elástico? Bom, um elástico é o exemplo perfeito de corpo deformável. Na análise de uma estrutura, tratar aquela viga como se ela fosse perfeitamente rígida permite resolver o problema da estabilidade de um jeito bem mais eficiente. Beleza, já entendemos os conceitos, mas agora a gente precisa de uma ferramenta para poder aplicar tudo isso. E olha, essa aqui é sem dúvida nenhuma a ferramenta mais importante da mecânica. Pensa bem, as forças são invisíveis. O peso, as reações dos apoios, as tensões. Como a gente consegue visualizar tudo isso para poder calcular? Tem que ter um jeito de tornar tudo isso visível. E a resposta é o diagrama de corpo livre, ou famoso DCL. A grande sacada dele é a seguinte: a gente consegue isolar um objeto de tudo ao seu redor e desenhar setinhas para representar cada uma das forças que atuam nele. É assim que o invisível se torna visível. Simples assim. Com o DCL pronto, a estratégia para resolver o problema fica bem clara. Primeiro, a gente desenha o diagrama. Segundo, aplica aquelas regras de equilíbrio que a gente viu antes. A soma das forças tem que dar zero e a soma dos momentos também. E terceiro, resolve a matemática para encontrar as forças que a gente ainda não conhecia. É um método simples, lógico e muito, muito poderoso. Mas para a gente conseguir desenhar um DCL certinho, tem um último detalhe crucial que a gente precisa entender: como a estrutura está presa no lugar, ou seja, os seus apoios. Basicamente, existem três tipos principais. O apoio fixo ou pino, ele trava o movimento para os lados e para cima e para baixo, mas deixa a estrutura girar. Já o apoio móvel ou rolete só impede o movimento numa direção, como se tivesse umas rodinhas. E por fim o engaste, que é o mais restritivo de todos. Ele trava qualquer movimento e qualquer rotação. Cada um deles cria reações diferentes que a gente precisa colocar no nosso DSL. Ok, chega de teoria por enquanto. Vamos colocar tudo isso em prática e resolver um pequeno mistério da engenharia. Que tal? O nosso caso é esse aqui. Uma viga bem simples, com dois apoios e uma força de 100 newtons empurrando ela para baixo bem no meio. A pergunta é: qual é a força que cada um desses apoios tem que fazer para cima para manter tudo paradinho em equilíbrio? Para resolver isso, a gente usa a nossa regra de equilíbrio translacional na vertical, ou seja, a soma de tudo que aponta para cima tem que ser igual à soma de tudo que aponta para baixo. Então, as forças que os apoios fazem para cima, juntas, têm que anular aqueles 100 newtons que estão empurrando para baixo. E como a força está aplicada bem no centro da viga, a gente pode deduzir que a carga vai ser distribuída por igual. Então a resposta é 50 newtons em cada apoio. Simples, né? Mas isso ilustra perfeitamente o poder desses princípios. Mistério resolvido. E aqui vem o ponto mais importante. É exatamente essa mesma lógica,
começando com um diagrama de corpo livre e aplicando as equações de equilíbrio, que é usada para projetar coisas infinitamente mais complexas. Da ponte que a gente atravessa todo dia, ao prédio onde trabalhamos, até as máquinas numa indústria. A segurança de tudo isso depende desses cálculos. Para a gente fechar, fica uma provocação. Da próxima vez que olhar para uma prateleira na parede, uma ponte ou um prédio, que tal tentar imaginar o diagrama de corpo livre daquela estrutura? Quais são as forças invisíveis que estão ali em jogo, mantendo tudo num perfeito e silencioso equilíbrio? A engenharia está em todo lugar, a gente só precisa saber como olhar.